Olá, meus amigos, a todos aqueles que nos assistem pela página de nossa casa, Casa Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí. É com muita alegria que chegamos até os corações de vocês, nestes tempos em que ainda não podemos nos reunir na nossa amada Casa Espírita, na CEAF, como assim é conhecida, podemos nos reunir assim, virtualmente, usando a tecnologia a nosso favor. Como sempre, nas quartas-feiras na nossa casa, as nossas palestras, as nossas reflexões são em torno de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, então, vamos conversar com os irmãos, refletir um pouco sobre o início do capítulo 5º, Bem-aventurado os aflitos. Vamos conversar sobre a justiça das aflições e as causas atuais das aflições. Meus irmãos, será que nós temos aflições aqui neste mundo? Com certeza, ainda mais nestes momentos em que estamos vivendo nesta pandemia do coronavírus, as aflições nos chegam ainda mais aos nossos corações. E se nós formos buscar no dicionário, aflição é definida como uma agonia, uma tribulação, uma angústia, um sofrimento, e sob certo ponto de vista podemos dizer também que é uma tristeza, uma mágoa, uma dor, uma preocupação e uma inquietação. Jesus já nos deixou uma grande lição quando nos trouxe a informação que no mundo tereis aflições. Então estas aflições chegam até os nossos corações. Nós não somos espíritos imperfeitos, somos um espírito imortal, encarnado sim aqui nesse planeta de provas e expiações, mas em processo de transformação para um mundo melhor. Então é claro que vivenciamos essas tristezas, essas agonias, esses medos. No capítulo do Evangelho, então, no capítulo 5º, na justiça das aflições, vai nos dizer que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, ou seja, nos trazendo a informação que nós temos que acreditar na vida futura. Nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que a vida futura é a vida do espírito imortal, que estamos aqui vivendo mais uma experiência num corpo físico, mas teremos tantas outras oportunidades para evoluir, para crescer, para aprender. E claro que chega até os nossos corações muitas perguntas. Por que, Senhor? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Porque os bens e os males são tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? Porque os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam? Está lá neste item 3 deste capítulo esses questionamentos. Nós poderemos entender que Deus nos criou para a perfeição, para o progresso espiritual, e só vamos compreender essa justiça de Deus através da lei da reencarnação, entendendo que estamos aqui vivenciando uma experiência, mais uma delas, porque tivemos muitas em todos
todos nós tivemos muitas vivências e entendendo a lei da reencarnação, neste ir e vir, vamos compreender que as vicissitudes da vida, ou seja, essas aflições, elas derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Nada na nossa existência é acaso, e o Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas dos sofrimentos do viver na Terra. Umas da vida atual e outras das vidas anteriores, provocadas sempre, porém, por quem sofre as consequências. Então, nós vamos ver um pouco mais agora sobre estas causas que origem nesta mesma encarnação que ora transitamos. Porque se sofremos, é que em nossas próprias ações infringimos as leis divinas ou naturais, e muitas de nossas dores são consequência dos nossos atos. E aí nós começamos a pensar nesta nossa existência. Quantos atos nós cometemos que, ao olharmos para trás, não queríamos ter cometidos? Poderíamos ter agido diferente? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? É o que nós encontramos neste texto do Evangelho. E o orgulho, né, é uma grande chaga da humanidade. Enquanto que a humildade nos faz crescer espiritualmente, nos torna pessoas melhores, o orgulho não. O orgulho é um grande sentimento, é uma ação que nós precisamos retirar da nossa vida. Pois todos somos filhos de Deus. Deus nos criou espírito simples e ignorante e nos deu o livre-arbítrio para que possamos crescer espiritualmente. Este é o nosso destino de estarmos aqui. Todos somos iguais perante Deus, só que liberdade de escolha de cada um de nós vamos andar mais rapidamente rumo a essa perfeição ou mais lentamente. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas vezes nós não temos perseverança no próprio trabalho do bem, no próprio estudo, na própria leitura edificante, e isso poderá nos trazer lições. E a causa está nesta mesma encarnação. Quantos endividados por não saberem viver com quanto ganham, isso a gente pode perceber nestes momentos da pandemia do coronavírus, em que esta questão dos recursos financeiros traz mais ainda aflições. Quantas pessoas que estão realmente endividadas, que não souberam frear os seus desejos de consumo, de não saber viver com realmente o quanto ganham, e agora, quem sabe, vem o desemprego, né, a falta desse recurso financeiro, e isso vai trazer uma grande aflição. Quantos desajustes familiares, porque falta o diálogo, a compreensão e o perdão.
E neste tempo de isolamento social, quanto à violência doméstica, a própria mídia está noticiando porque as famílias não sabem conviver, dialogar, se perdoar. Aí não podemos culpar uma outra existência, porque temos plena consciência de quanto o diálogo é favorável para todos nós no seio doméstico. E quantas doenças seriam evitadas nesta mesma encarnação se as pessoas não cometessem os excessos da própria alimentação, se abandonassem esses vícios perniciosos como o álcool, como o fumo, como a própria maledicência. Então, alimentar-se corretamente também vai nos trazer um melhor bem-estar e vamos estar evitando doenças. Quando nos libertamos destes vícios que nos trazem muitas enfermidades, nós estamos evitando doenças. E se não estamos doentes, nós não teremos aflições que as enfermidades nos trazem. Quantos filhos seguem o caminho do vício? Porque os pais, no momento adequado, na infância, deixaram de lhe dar limites e ensinar os bons exemplos. Os pais sempre darão bons exemplos aos filhos. Então tem que pôr limites também na criação, para que se tornem homens de bens, adultos, conscientes. E assim o Evangelho vai nos citar outras situações de aflição causada por nós mesmos atualmente, nessa existência. Então a quem, portanto, devem todas as aflições senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade. E nós ouvimos isso sim, meus irmãos, que muitas pessoas não compreendem, não querem aceitar muitas vezes os seus fracassos e culpam, porque é mais fácil nós culparmos o outro, como coloca no texto, a sorte, né, a providência, a falta de oportunidade. Às vezes é bem mais fácil. E aí que está o orgulho no nosso coração. E a humildade é reconhecer os nossos erros e as nossas faltas. E é urgente, portanto, que o olhemos para dentro de nós mesmos e reflitamos por que estamos sofrendo, a fim de mudar de atitude, aproveitando o que de bom nos proporciona a doutrina espírita em matéria de oportunidades de praticar o bem. Quanto bem, mesmo nestes tempos difíceis, nós podemos fazer. Estamos vendo tantas ações de solidariedade com o nosso próximo, seja doando um alimento para alguém que falta, ligando para aqueles que estão precisando de um consolo. Enfim, o bem nós podemos fazer em qualquer horário, em qualquer momento, mesmo estando em distanciamento social. Porque o objetivo nosso é nos tornar pessoas felizes. Estar cumprindo a lei maior que nos recomenda fazer ao próximo
o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Valorizar a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade é uma grande orientação do Espírito Joana de Ângeles, que valorizemos a bênção da vida física, porque muitos de nós imploramos pela oportunidade da reencarnação para estarmos aqui mais uma vez no corpo físico, para poder aprender, superar dificuldades, superar grandes aflições. E a dor, na maioria das vezes, ela acaba sendo um grande instrumento de aperfeiçoamento moral para cada um de nós. E o autoconhecimento é muito importante, estudar as nossas próprias imperfeições e trabalhar sem cessar para combatê-las. Não precisamos esperar que alguém aponte os nossos erros e as nossas imperfeições, porque é preciso o autoconhecimento, me conhecer melhor, buscar um bom direcionamento para a nossa vida, para a nossa existência. Essa autoanálise sincera revelará que na maioria das vezes somos nós mesmos os causadores dos nossos sofrimentos. E é preciso que o homem atingido pelas vicissitudes e decepções da vida interrogue friamente a consciência para descobrir a fonte dos males. Então, pode dizer, se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. É se conhecer, se analisar. E tem muitos acontecimentos que não podem ser evitados e tantas outras situações que são irremediáveis, que elas precisam ser aceitas com o passar do tempo. Quem não sabe fazer isso sofrerá mais. Que acontecimentos nós podemos citar neste momento, senão a pandemia do coronavírus? Não podemos evitar. Temos que fazer o quê? O que a ciência nos recomenda, esses cuidados que os órgãos de saúde nos explicam, nos orientam, o distanciamento social, tantas reflexões que diariamente nós percebemos que estão à nossa frente para nos cuidar melhor, cuidando também uns dos outros. E é por isso que a Casa Espírita também, conforme a orientação dos órgãos de saúde, permanece ainda fechada. Sabemos sim o quanto nos faz falta aos irmãos que costumam frequentar este ou aquele centro, mas no momento nós temos que nos adaptar com estas situações que vai passar. Tudo passa na vida. A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. Então, aquilo que não depende de nós. Ao aceitarmos, ao orarmos, nós vamos passar pelas provações que a vida nos apresenta melhores, não nos revoltando. É importante não nos revoltarmos diante das aflições, mas superar com resignação, nos reinventando para muitas questões. Nós vamos também iniciando uma renovação no nosso íntimo e na nossa mente. Então, como evitar os males que nos afligem? E são muitos
muitos os males que nos afligem, como já citamos. Como nós vamos evitar? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita tem em Jesus o modelo e guia a ser seguido. Trabalhando com amor, tudo aquilo que nós realizarmos na nossa vida, na nossa existência, nós temos que ter amor no coração. Amor, carinho, bondade, fraternidade, sentimentos que vão nos tornar pessoas melhores e mais felizes, vivenciando esses ensinamentos de Jesus. Reduziremos e, quem sabe, até mesmo muitas das aflições. Para isso é preciso querer modificar-se. E nem sempre nós queremos nos modificar. Neste esforço da autoanálise, da vivência cristã no dia a dia. Então é no nosso dia a dia que nós vamos colocar em prática esses ensinamentos que o Mestre nos orienta. E após a tempestade, no livro Após a Tempestade, de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, ela nos traz uma reflexão muito importante, que diz assim: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Então, nestes dias difíceis, sombrios, vamos esperar pelo amanhã. Quem sabe uma nova ideia surja, alguma situação que está difícil, amanhã terá a solução. E ela ainda também nos diz: felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Nós vamos ter aqui uma felicidade relativa diante do mundo que nós vivemos e conforme o nosso entendimento. O que sempre sugerimos, então, agora que as casas espíritas não estão tendo palestras presenciais, nós podemos assistir a tantas palestras online, ter esse hábito da prece, diariamente, que ela não precisa ser longa nem decorada, ela tem que ter um grande sentimento no nosso coração. A prática do Evangelho no lar, tão importante. Escolher um dia da semana, sentar com a família, ler uma página do Evangelho, refletir, comentar e emanar pensamentos positivos, energias boas, principalmente para o mundo que está tão necessitado. A leitura edificante, uma leitura pode mudar o nosso dia. Praticar a caridade e recomendamos todo o estudo desse capítulo, que é um capítulo bem longo, bem grande, mas que nos traz profundas reflexões, ensinamentos, que é esse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Para quem deseja conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, no site da nossa Federação Espírita Brasileira tem para fazer o download de todas as obras básicas. Podemos conhecer aqueles que ainda não conhecem e estudar. Que possamos então, meus queridos, entender que as aflições fazem parte da existência humana. Mas vamos buscar em Jesus o nosso modelo e guia, os seus ensinamentos. Vamos buscar tantas mensagens edificantes, mensagens que vão nos trazer um alento para passar melhor este momento.
E Joana de Ângeles ainda nos diz, num texto de Psicografia de Edivaldo: se já sentiste a mensagem de Jesus, ouvindo-a, lendo-a, auscultando-a no coração, não te detenhas. Aproveita este momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a tua seja uma aprendizagem valiosa, que te facultará a alegria de viver, libertando-te das causas das aflições e emulando-te ao crescimento interior incessante. Melhor pedagogia do que a dele não existe, pois que vem atravessando os 2 milênios, já transatos com superior qualidade de orientação. Este é o teu momento de realmente aprenderes a viver. Então, é um momento muito significativo, meus irmãos, para todos nós. É de grande importância, nós entendermos esse processo de transição pelo qual está passando o nosso planeta. E que bom que possamos ter essa compreensão do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, para passar, principalmente nestes tempos de distanciamento social, em que sentimos sim saudade dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas façamos a nossa parte, nos cuidando e cuidando do nosso próximo, na certeza que tudo passará. Vamos compreender e entender para termos menos aflições. Não vamos trazer para o nosso coração sentimentos tão inferiores, sentimentos que vão nos desgastar, que vai enfraquecer até mesmo o nosso sistema imunológico. Vamos aproveitar bem este tempo. Agora temos mais tempo porque estamos em casa, a maioria trabalhando, dando sequência nos estudos espíritas, há tantos grupos virtuais, tanto material bom na internet para fortalecer o nosso íntimo, para fortalecer a nossa fé e a nossa coragem. Vamos agora, queridos amigos, ao nosso passe espiritual. Aos irmãos que nos assistem. Se quiser, podem fechar os olhos. E vamos rogar a Jesus que nos abençoe, que nos envolva com vibrações de bom ânimo, vibrações de encorajamento, que o teu amor, Senhor, mais do que nunca esteja conosco. Que possamos sempre nos conectar ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, rogando essas bênçãos e essa luz sublime. Pai amado que nos criou para a perfeição, que possa nos dar força para superar as lutas diárias e as aflições. Também
Vamos pedir pelos outros, por todos aqueles que sofrem, as dores, das enfermidades mais variadas. Vamos pedir a proteção para todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, em diversos setores que não pararam. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os povos, pela humanidade, para que todos tenham fé e coragem de passar por esta transição. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Que Ismael, Espírito protetor da nossa pátria, esteja com uma grande equipe espiritual ajudando o nosso Brasil. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, agradecemos a atenção e o carinho, sigamos confiante. Um grande abraço a todos.